Se o nome de Tião está nos autos do candomblé, foram suas características que o assinalaram, com todos os erros e acertos que cabem aos homens destemidos. Entre tantos desejos, um de seus sonhos mais vívidos era o de colocar em um mesmo barco de Iaôs 7 Omolus, mesmo sabendo o perigo que isso representaria. Ele nunca desistiu das suas ideias e não desistiria dessa vez, mesmo ciente de que um feito como este colocaria sua vida em risco. Foi seu jogo de búzios para o ano de 1973 que o avisou. Ainda assim, Tião do Irajá não hesitou em tornar o seu sonho realidade e iniciou os preparativos para a saída do barco com 7 Omolus: Miriam, Geralda, Altiva, Maria Lúcia, Eurídice, Iraci e Jurema. Muitos Iaôs, muitos barcos grandes de 5, 6, 7, até 8, barco até de 8. Muitos barcos, um seguido do outro, ele ajudando, as pessoas iam no terreiro e bolavam, e já não iam mais embora, o santo já não largava mais. Às vezes tem uma história de uma família inteira, que foi a mãe e as 2 filhas, bolaram e ficaram, e o marido não sabia que elas estavam no terreiro boladas. Voltaram 21 dias depois para casa de santo feito, que o marido foi achar. Então era uma coisa que era... Muitos são os relatos de pessoas que foram ao terreiro e bolaram. Rodolfo de Oxóssi nem era de santo e foi se despedir do pai e da mãe no terreiro, que nem eram feitos na época, só eram clientes do meu pai. Ele ia viajar para a Argentina com um grupo de teatro, tinha um cabelo no meio das costas, e foi se despedir dos pais que estavam lá no terreiro, para poder seguir viagem. E quando chegou lá, o Antônio, que era o pai do Rodolfo, olhou e falou: ó, toma a benção para ele te abençoar, para você viajar em paz e tudo. Ele foi tomar a benção, bolou, já acordou careca. E batendo, esmurrando a porta, xingando tudo quanto era nome. Entra aqui que eu vou te meter a porrada, que eu vou te bater, porque não aceitava. Não sabia nem o que era fazer santo e já estava raspado de Oxóssi. Depois virou babalorixá e, na verdade, quando acabou de fazer santo, não pôde ir para casa. Oxóssi não deixava ele ir para casa, ele morou 1 ano no terreiro. Cada vez que tentava levar ele para casa, Oxóssi pegava e voltava com ele no meio do caminho. Então eram histórias, eram coisas que aconteciam, que eu acho que só no Irajá mesmo, entendeu? As pessoas iam lá e bolavam, ele ia lá e fazia o santo dessas pessoas, iniciava essas pessoas, entendeu? E era assim que acontecia, né? Aí, conclusão. E assim foram muitos barcos de pessoas que entravam no terreiro e bolavam. Entravam no terreiro e bolavam. Eu sou Isa do Xumari, feita pelo Babalorixá Sebastião Francisco dos Santos, Tião do Irajá. No dia 14 de janeiro de 1967, eu tenho 55 anos de santo. Eu estava com 86 quilos. Certo. Aí eu falei, não sei, meu coração está pedindo para mim lá. Aí eu fui. Aí cheguei lá, claro que ele não me atendeu. Quem me atendeu foi o Lima, um cambono de Exu-Mangueira. E eu acho que ele ficou com pena de mim, sabe? Eu falei assim, quando é que ele atende? Aí ele, a princípio, assim, no ímpeto, ele falou, não pode atender não, tem muita gente. Eu falei, mas como é que ele atende? Eu queria, não sabia de nada, eu estava muito nervosa, muito. Aí ele, mas o que que a senhora quer? Eu falei, não sei, eu estou doente, eu queria. Aí ele falou, só jogo, mas ele ia dizer que não podia na quarta-feira, era uma segunda-feira. Ele falou, mas a senhora... Eu falei, eu moro ali, ó, naquela casa. Ele falou, então tá, então a senhora vem quarta-feira.
Falei, quanto é? Aí ele falou, é X. Mas esse X eu não tinha. Aí pedi meu irmão emprestado. Meu irmão emprestou o dinheiro. Eu não posso contar isso. Não quero contar isso. Aí eu peguei o dinheiro e fui lá jogar. Mas aí houve um problema, tive de ir para casa da minha mãe. O bonito disso, Júnior, que independente do que minha mãe falou no jogo, ele tirou um ebó para mim. O ebó tinha 7 a caçar, 7 acarajé, e eu não sabia o que era caçar. Eu já tinha escutado falar por causa de Salvador, acarajé, mas não sabia nem como é que era feito, sabe? E eu cheguei em casa, aí eu falei para ele assim, o dinheiro, ele falou assim, não, faz esse ebó para mim, não me paga não, faz esse ebó. Amanhã eu quero isso aqui, ó, você me traz isso aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu chamei uma amiga que andava pelos candomblé da vida. Eu falei, Zenaide, eu tenho isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu não sei nem o que é. Eu fui ali naquele terreiro e meu coração pediu para mim fazer. Aí ela falou assim, isso aqui é feito com feijão fradinho, tem que descascar e tudo. E esse caçar, eu acho que é com farinha de arroz. Aí eu falei, tá bom, então como é que vai ser? Aí a gente ficava, aí ela comprou o feijão fradinho, a gente ficou descascando, isso deu 3 horas da tarde. Quando deu 4 horas da tarde, bateram lá em casa. Aí eu fui me arrastando no portão, era ele, com uma bolsa. Eu estou procurando você desde 10 horas da manhã à sua casa. Eu não achei. Aqui para você fazer seu rebote. Tinha 7 reações, 7 acarajé pronto. A filha do... Como é o nome daquele pé de santo do Meyer? Torodê. Que a filha do Torodê, ele foi na casa do Torodê e pediu uma mulher de ração fazer para mim. Os 7 acarajé, os 7 acarajé, meu irmão. É por isso que eu adoro esse homem, eu vou morrer adorando ele. Sabe, porque eu tenho que contar essa história. Eu tenho que contar essa história. Aí ele falou, você comprou as velas? Você... Eu falei, comprei. Então agora você sai. Sai e vai passar nas 7 cozinhadas. E quando você voltar, você passa lá no terreiro. Eu falei, como é que eu vou andar 7 cozinhadas se eu não posso nem andar? Mas não falei com ele isso. Só pensei. Aí peguei as velas e saí. A Zenaide foi comigo. E ali eu andava e passava as coisas e ficava com mais força. E eu dava, sabe, para encurtar a história, eu fiz as 7 cozinhadas e voltei para o terreno. Aí ele falou, está andando com as suas pernas? Eu falei, estou. Ele falou, então tá, então amanhã você vem aqui. Foi assim que eu entrei no terreno do seu pai. Lá era muito bom, porque, de repente, meu pai foi assim, não surgiu, ele foi brotando, e as pessoas mais velhas, os nomes que eu falo é assim, na época era seu João da Gomeia, seu Jorge de Manjá, seu, seu Djalma de Lalu, muitas pessoas que agora não me vêm na cabeça, mas gente antiga, gente de Otaxé, meninazinha, gente de Otaxé também, Encarnação não saía de lá, Encarnação não saía lá de casa, certo? Ele ajudava, ele sempre estava lá, certo? Sempre ajudando, de um axé bom, né, do Sumaré, e
os candomblés eram bons porque dos nomes de Aô, as obrigações, todo mundo vinha, todo mundo participava, sabe? E ele tinha um negócio que, assim, a entrada, primeiro entrava os jogães, não sei se o Dilson contou, primeiro entrava os jogães, entrava Ezequiel, se posicionava no terreiro, aí entrava a gente com ele. E eu achava aquilo muito bonito, porque eu não conhecia outro, eu conhecia o Candomblé de minha mãe Regina, né? Aí depois que eu passei a frequentar, porque todo lugar que ele ia, ele me levava, a não ser que ele dissesse assim, eu não vou te levar não, que não é lugar para mulher casada. Aí eu não ia. Mas aonde ele... Seu Vicente gostava muito de meu pai, mas muito, 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 muito. Ele tinha, seu Vicente, que não era seu Vicente, era tio Vicente. Tio Vicente gostava de que meu pai fosse para lá para ensinar a ele. E às vezes eu estava lá e meu pai dizia assim, e aí, Iaô? Aí ele dizia assim, Iaô, tem ouvido, deixa ela sentada. Aí eu sentava assim, aí eles ficavam conversando, mas gostavam muito de meu pai. A relação de Dona Olga do Laquito com meu pai era muito boa, eram amicíssimos. Gostava muito dele, estava sempre pronta para qualquer coisa dele, e ele para ela, quando ela vinha aqui também. E minha tia Irene, até com o marido, que o marido era meio, assim, ele era meio revoltado e tudo, mas ele gostava muito de meu pai. Eu me lembro que meu pai chegava, ele dava um atabaquezinho pequeno para meu pai, para fazer samba. Ele gostava que meu pai fizesse samba. E quando meu pai chegava em Salvador, minha tia Irene dizia assim, chegou a alegria de Tião. Agora ninguém mais vai ficar triste. Ela falava. Eu acho que eu consegui porque tudo que ele precisava eu fazia de coração, ele sabia disso. Eu tinha a minha responsabilidade e ele tinha comigo, porque ele era um homem amigo que me conhecia no olho. Quando eu chegava lá, da minha casa, que o negócio não estava indo bem na minha casa, ele falava, o que a cobra tem? Olha o olho da cobra. Vem cá, senta aí. Aí ele sentava no sofá, abria assim e eu sentava aqui nele. Ali eu só sentava assim nele, aí eu fazia lista com ele assim. Ele conversava comigo, a gente só conversava assim, ele sentado no sofá e eu nas pernas dele assim. E ali eu falava tudo para ele, coisa que eu não falava para o meu travesseiro, falava para ele, que ele era meu amigo. Ele era meu amigo mesmo. Eu não tive um pai de santo, eu tinha um amigo. Eu tinha uma pessoa que estava sempre pronta, sempre pronta. Por isso que eu estava sempre pronta para ele. E se ele estivesse aqui, vivendo, né, comigo, eu não teria passado muita coisa que passei na vida. Já começa por aí. E segunda, é assim, ele não sabe quanta falta faz. É uma saudade imensa que a gente sente. E eu diria para ele o seguinte, para não ser egoísta, que sempre eu pedi para ele ir em paz, sempre ficar em paz. Porque não sei se eu posso contar, mas ele sempre me preparou, e a Chumangueira também, para perder ele. Mangueira sempre dizia para mim, ele não vai durar. Eu dizia, mas não vai dizer agora. E ele dizia, não vai durar não. Senhorazinha, não vai durar. Vai, mas não vai ser agora. Entendeu? E ele também. Quantas vezes ele nervoso, às vezes me pegava e falava assim, aprende isso, aprende, eu quero te deixar
mais do que pronta para você começar, porque tu sabe que eu não vou ficar aqui com você. Então ele sabia que ia cedo, mas eu nunca quis acreditar que iria cedo. Então, eu acho que eu diria para ele assim, que nós vivemos juntos, não só eu, como eu, os filhos de santo, meus irmãos, minha família, que é bonita, minha família. Vivemos tudo que tinha de viver enquanto ele estava vivo. Foi muito amor, meu pai. Muito amor, muito respeito, muita consideração. Isso eu tinha por ele. Isso eu diria para ele. Meu nome é Dilson Ferreira. Eu conheci o meu pai de santo por causalidade através da minha esposa, né? O terreiro dele era próximo da nossa casa e ela estava muito doente, estava precisando de ajuda e uma vez ela passando na frente do terreiro, foi solicitada por ele para ir e através dali ele conheceu os problemas, foi procurando as razões de ser e até chegar ao ponto em que se fez necessário. Minha amizade com ele começou, não conhecia nada de candomblé, nem falar disso eu tinha, nunca tinha entrado numa casa de candomblé. E através da minha esposa, com a vivência dela, eu fui obrigado a permanecer ali. Morava ali perto, ia para ali. E ali nós fizemos um relacionamento de amizade. No início ele passou a ser para mim um irmão que eu nunca tive. E através daquelas amizades e tudo, as necessidades do terreiro foram se fazendo, né? E ele precisava de um ogã permanente. Como eu estava sempre ali e tudo, então ele consultou a minha esposa e perguntou se eu aceitaria ser um ogã. Ela disse, só ele mesmo pode saber. Então, ele me perguntando, eu disse de pronto que queria. Aceito e tudo. Então, foi-se feito, eu sempre frequentando ali, até que... Então, aí eu me vi agarrado pelo Felipe da Encarnação, entendeu? Não sei, no momento o Mambala estava também, aí ali eles me suspenderam, fizeram aquela cadeirinha tradicional, me apresentaram, e dali eu fui para fazer minhas obrigações. Ato contínuo também eles aproveitaram, a minha filha estava ali, naquele tempo ela tinha 3 para 4 anos, já que a mãe estava, e eu ia, aproveitaram e botaram a minha filha também no mesmo barco. Certo? Cumprimos o ritual que tinha, as frequências lá no nosso terreiro era de Joãozinho da Gomeia, entendeu? O Ogã Valentim, que era um ogã muito antigo e tudo, e várias outras pessoas já bem ligadas a candomblé, bem conhecidas. Então, eu fiz as obrigações que tinha que fazer. Na minha saída, entendeu? O Joãozinho da Gomeia estava presente, ele é que puxou o meu barco de ogã. E através da vivência ali, eu fui desenvolvendo os ensinamentos em que ele passava para mim. Não evoluí muito dentro da minha função de ogã, poderia ter evoluído muito mais, ter mais amplos conhecimentos, porque eu nunca procurei outras fontes. Após o falecimento dele, no jogo de Búzios, após a morte, o jogo do Axexê, onde ia se designar quem seria o sucessor, quem não seria e outras coisas mais. Ali foi feito. E eu, de pronto, eu disse logo para a mãe Regina, que foi a que estava fazendo o santo, ela perguntou quem queria ir, para onde queria ir. E eu, de pronto, disse, a minha mulher já tinha terreiro aberto. Eu disse, eu não vou mostrar a cara de ninguém. Se tiver que ajudar alguém, eu auxilio a minha esposa. Se ela não quiser também, eu paro por aquilo que eu sei. E dali não frequentei mais casa nenhuma, nem tudo. Vinha voltar a frequentar, com certa assiduidade, uma casa
de seita aqui na casa do Júnior. Porque os orixás concorreram para que uma separação que foi proposital na época da morte dele, entendeu? Viesse a se consolidar. Porque assim que o Júnior nasceu, o Molu, Gigueran, que era o Molu do meu pai de santo, certo? Para transmitir um recado que ele tinha para dar. Acontece que em Urubá quem traduzia muito era a Isa, minha esposa, né? Então ele foi obrigado a solicitar a presença dela lá no quarto, entendeu? Embora só tinha um homem, para que ela traduzisse. Então o que foi dito naquela época foi o seguinte, que ele procurasse a Lena, certo? A mãe do filho dele, e conversasse com ela para que de vez em quando ele fosse lá, apaixonar seu garoto e trouxesse para ele ser preparado, porque ele seria o herdeiro do axé. No jogo, sabe, isso tudo foi jogado por lado. Então, o recado seria transmitido por mim para ele, mas se anteciparam e deram um recado errado. O recado foi que ele tinha que apanhar o filho dele e trazer para o terreiro, porque ele seria o herdeiro. Lógico, nenhuma mãe quer se privar do auxílio do filho. A Lena se recusou, ficou com ele. Ele veio muito abalado, constrangido, chegou no terreiro, tudo. E dali para cá ele passou a ficar muito amuado, certas coisas. Sempre quando a gente estava parado com alguma coisa, a gente via assim que ele ressentia essa ausência. Deus está aí vivo de testemunha. E ainda tem Ogão vivo também. Até hoje não sei quem deu o recado a ele. Aí ele falou, e ela ainda xingou o Molu. Eu falei, tu me xingava, porque não se tira um filho de uma mãe assim, meu pai. Não foi isso que o Mauro mandou. Ah, não foi, não foi. O senhor não tinha de esperar eu dar o recado, disso dar o recado. Aí ele já estava arrasado. Aí ele estava arrasado. Foi um dia muito triste para ele. Muito triste, muito triste. Que aí, o que aconteceu, Júnior? Ele se sujou com a sua mãe, né? Ele sentiu que não tinha mais oportunidade de ressarcir você. Para ele foi triste, eu acho. Se ele teve outra tristeza, eu não sei. Eu sei que essa, eu sei que ele levou, que eu sou testemunha. E foi o acontecido foi esse que eu estou te contando. O recado do Maulu foi esse, que você seria o herdeiro do axé e que tinha de acostumar você pequenininho no axé. Eu fui mesmo mudar a minha maneira de ser após nós termos encontrado o Júnior, né? E ter vindo para aqui. Aí eu achei, realmente, aqui é a continuidade da multiplicidade. Aí dali eu vim, peço desculpa a todos por minha emoção, mas até hoje eu sinto muito a morte do meu pai de santo. Não era só um pai de santo, era um irmão, sou filho único, nunca tive um irmão. Então ele, além de meu pai de santo, completou a minha família como um irmão. Nós tínhamos um time de futebol, jogávamos futebol junto. A gente ia para o Irajá jogar sinuca, bebia. Toda a saída que ele tinha, um lazer, um aniversário, batizado, qualquer coisa, nós fazíamos presente e isso ficou guardado. E agora, aos poucos, é que esse sentimento está se esvaindo, aos poucos, está se transformando para o Júnior, porque o que eu vejo aqui, nos atos particulares que nós temos dentro da seita,
são muito semelhantes. Até o procedimento do seu sete é quase idêntico ao do Exu Mangueira. A maneira que ele come, a maneira que ele se porta e tudo. Então, toda vez, a primeira vez que eu vim aqui, que eu vi seu sete, num ato de matança, eu me esvaí de lágrimas porque eu senti vendo um Exu Mangueira naquele ato, entendeu? E a gente vivia uma vida muito harmoniosa ali no terreiro. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era muito alegre. Jovem também, né? Muito alegre. No terreiro, ele sempre procurou inovar. Ele fez um totem, igual a desses que tem nos índios americanos. Botou no terreiro. Tinha uns guias fabulosos. Tinha 2 caboclos, 7 flechas, entendeu? E seus verdes. Prestava caridade. Tinha essas sessões do Exu Mangueira. O Irajá, o tomava ficava com fila de carro, tinha fila de clientes para que ele fosse atendido. E uma das coisas que mais me marca é que a minha esposa, a Isa, né, que é a primeira filha de santo dele, sempre ia para a Bahia com ele e eu nunca ia porque a situação financeira não permitia dos dois irem. Então, um dia, numa sessão de Exu Mangueira, ele me chamou, perguntou se eu estava disponível. Eu disse: eu estou de férias, estou disponível, não tem nada para fazer? Não. Então, o senhor vai para a Bahia, porque eu quero que você vá para a Bahia para ficar conhecido também, entendeu? Não ficar numa obscuridade. Tudo bem, mas como é que eu vou fazer? Aí ele disse: eu vou dar um jeito. Aí, Exu Mangueira chegou naquela vez e disse que não daria consulta nenhuma. Aí um bicho que ele tinha, ele sempre tinha lá um bodezinho guardado, fez o sacrifício, eu fiz o corte, como sempre fazia, né? Eu é que cortava. E ele, após aquilo, antes do ato, ele falou com a assistência que ele não ia dar consulta individual. Cada um que tivesse seus problemas mentalizasse. E no ato da matança, né, fizesse seus pedidos, que era a mesma coisa como se tivesse falado com ele. Posterior ao ato, depois de tudo concluído, ele sentou no banquinho dele, botou um alguidar na frente e disse: agora vocês fizeram o pedido? Tem. Então eu quero que cada um aí bote uma salva. Aí botaram a salva ali. Aí quando o alguidar já estava quase transbordando de salva, ele me chamou e disse: vai lá, quantas vezes esse dinheiro dá para você ir para a Bahia? Aí eu fui lá, contei o dinheiro, disse: dá, então tá. Então, esse é o meu presente para você ir à Bahia. Meu nome é Yasmina, eu sou filha de Tião de Irajá, Bambuxi. Sou a primeira EQED da casa, né? Eu, quando me confirmei, tinha 4 anos de idade. E foi através, assim, da minha mãe, né, que eu conheci. Ela foi iniciada, eu comecei a frequentar. E eu me lembro que quando eu fui suspensa, a minha preocupação foi só uma no início. Eu preciso cortar o cabelo, porque eu tinha um cabelo muito grande. Não, não precisa, então ótimo. E daí começou o meu amor, eu sempre acompanhei, então foi uma coisa assim que foi gradativa, né? Eu fui acompanhando, eu não conhecia nada, minha mãe nunca tinha frequentado nada, tanto é que ela é de janeiro e nós somos de agosto. Então foi pouco tempo assim de convívio, né? Assim, para dizer assim, eu já conheci, então eu quero fazer. Foi mais assim, como eu digo assim, mais mesmo assim, do coração mesmo, o instinto. Eu quero fazer, né? Então eu vou me confirmar. E também para mim teve um agravante bom, porque
foi eu e meu pai, quer dizer, do mesmo barco. Então isso eu acho que também ajudou muito, você não se sentir sozinha, né? Porque pequenininha já não conhecia nada, já não podia ficar com a mãe, ainda ficar sozinha, né? Então isso para mim já foi um marco assim para mim que não me deu assim muito problema. Eu tenho essas coisas, por exemplo, essa conta aqui, o meu pai me deu quando eu fiz santo. Você imagina, agora ela está aqui. Quando eu era pequenininha, dava umas 2 voltas. E até hoje, às vezes, minha mãe fala e briga comigo. Você vai botar essa conta? Tem umas contas mais bonitas? Não, eu vou botar essa. É a conta que eu uso. Na época, essa conta aqui era o top de linha, né? Hoje em dia tem várias contas mais bonitas, né? Mas bota essa, mas não adianta, são coisas que a gente guarda aqui dentro, né? E que não consegue, assim, como eu vou dizer assim, esquecer, né? Não consigo. Então, eu me apego muito a essas coisas, assim, dele, né? São lembranças, assim, e ele brincando comigo, né? Que a gente brincava, tem o terreiro, assim, onde tinha espécie assim, como se fosse a casa dele, né? Que tinha um quarto, a cozinha, tinha uma varanda, ele tinha a mania de colocar assim no parapeito, né? Assim, ali a gente ficava conversando, que sempre fui pequena, né? E a gente ficava conversando muito ali, né? Então são lembranças assim muito grandes que eu tenho dele. Assim, não consigo. E quando eu venho para cá, então é terrível, porque aqui no eu sinto muita presença dele aqui. Mas demais, é uma coisa assim impressionante. A gente está aqui e às vezes quando vem o Dudu Júnior, ainda mais assim, que é uma coisa assim marcante, né? Que é uma coisa dedicada dele, né? Não é da casa. E isso mexe muito, porque dói assim lá dentro, dói assim, não é aquela dor assim de saudade, né? Assim, né? Porque a gente lembra e vê o santo. Então é uma coisa assim muito, ao mesmo tempo alegre, é triste porque a gente sente falta. Dificilmente eu não choro quando eu vejo o Molu, ou porque a gente se lembra, não tem como, né? Não lembrar disso tudo dele. Muito marcada foi a do boi chuvisco. Esse boi era terrível. Ele era muito brabo. Ninguém queria passar perto, nada disso. E além disso, existia aquele mito que o Tião de Irajá matava o boi que era para um Molu. Não era. Ele matava o boi e dali era feito, ele chamava uma pessoa especialista, né, para poder cortar o boi, separar as carnes todas e para a festa, seria para servir na festa, não para o orixá, né? E esse boi ficou famoso porque o terreiro ficava muito cheio, todo mundo em volta para assistir. E quem ficava lá do lado também era eu, né? Como sempre, a primeira EQUED, então vamos à primeira EQUED, estamos lá, não era liberado, isso ele fazia questão. Aí sempre foi muito ligado a hierarquia, então tudo era eu era mais velha, então não importa o tamanho, a responsabilidade era a responsabilidade, não importa a idade. Então nesse ponto ele sempre exigiu muito, né? E assim eu fui crescendo dentro do terreiro, né? Por exemplo, tinha a matança de Paiamolu, né? Ah, quem vai bater o egé? Sou eu. No candomblé, eu me lembro que no candomblé, lá em casa, EQUED não usava saia de santo, usava na época, se falava cafta, né? Os vestidos, né? Era cafta que se usava. E cada EQUED tinha, digamos assim, se ele fizesse um vestido liso, então cada um saía com um pano referente à sua santa, né? O seu santo. E quem é que ia na frente? Eu. Mas você, não, pai, deixa eu ir atrás, manda a Cristina ir na frente. Não, é você que vai na frente, você é a mais velha. Então ele sempre exigiu muito isso, né? Eu me lembro disso. Assim, as lembranças que eu tenho de candomblé, de tudo, de Paiamolu. Eu me lembro, para vocês verem, nessa época, o quarto de santo era um barracão grande, né? E no meio do barracão tinha entrada, que a gente iria para o Rundeme, né, para os quartos de santo. Tinha 2 saídas. E o quarto de santo, na época, de Oxalá, do meu pai, tinha uma fonte no meio. Isso me gravou muito. Era uma fonte que tinha no meio do quarto de Oxalá. Era uma coisa linda.
Quer dizer, ele sempre foi muito assim, na minha cabeça hoje, muito assim, além do tempo dele, né? Depois ele fez várias modificações no barracão, lógico, mas quando nós se confirmamos, ele tinha tipo assim um camarote, né? Assim, então os jogantes, no caso, né, entrava, ficava sentadinho ali na cadeira, mas ali no alto, assim, era destaque mesmo, né? Ele sempre foi assim. Depois tinha uma cliente dele, filha de uma cliente dele. E ela pintava, era professora de belas artes, ela formada em belas artes. Então ela pintou o terreiro todo, tinha imagens de orixás. Hoje em dia, né, isso todo mundo tem, né? Uns são pintados, agora outros fazem esculturas, tem sempre alguma coisa. Mas era pintado mesmo à mão. Uma coisa linda no terreiro que tinha. E o terreiro era muito grande. E eu me lembro muito, não só da parte do candomblé, e da parte de Umbanda, né? Também. Me lembro das festas, de seu sete flecha. Ele bonito, ele usava, tinha um cocar verde, grande, aquelas saias, né? Com aqueles saiotes de pena verde. Muito lindo. E tudo muito cheio, eu me lembro. Assim, a parte assim do vovô, eu já me lembro pouca coisa, assim, me lembro, não de festas, eu me lembro de sessões, mas não de festa, mas a sessão de Exu Mangueira, era uma sessão que ficava muita gente, muita gente, muita gente. E minha avó, ela sempre participou, quer dizer, a família toda, de uma certa, todo mundo envolvido, né? Só o meu irmão que nunca quis entrar assim no santo, como ele morreu, nunca fez nada. Sempre ajudou, mas não se iniciou, né? E ela ia para lá, e nós fizemos o pessoal por virar à noite, às vezes ficar tarde, e era no meio da Automóvel Clube, então não tinha bar, não tinha nada. E o pessoal reclamava, porque queria comer alguma coisa, beber, porque tinha fila, né? Que era muita gente. Aí minha avó foi falar com o pai se podia fazer uma cantina. Fazer uma cantina, porque aí o dinheiro já ajudava, né? Em obra do terreiro, né? Nessas coisas. Então minha avó ia para lá. Tinha cantina, quando tinha a sessão, aí ela fazia café, eu me lembro que ela fazia café, ela fazia bolo, né? Essas coisas para vender, porque era muita gente, né? Então, eu me lembro muito disso. Quer dizer, eu vou lembrando assim, as minhas lembranças são assim, pingadinhas, né? Eu me lembro do herê do meu pai, o Jorginho, ele não andava. Ele não andava. Então, quando ele ia para lá, ele fazia perninha de chinês e se arrastava assim no chão. Aí tinha uma tiradeira e a gente brincava muito, porque eu era menina, né? Então, brincava muito com ele. Muito mesmo brincava com ele. Assim, a questão do Pai José, da parte de Umbanda novamente, eu fiquei assim muito emocionada. Foi quando eu tive o prazer de vir aqui e poder ver de novo, né? Como se assim, a gente voltou no tempo há muito, muito tempo. Eu fiquei muito emocionada quando eu falei com ele, mas muito, e mais ainda porque assim, ele me chama de criança, porque ele me viu pequenininha, né? E para a entidade você não tem idade, né? Não tem nada. E isso assim me emocionou muito, mas muito mesmo, quando eu vim aqui ter o prazer. E toda vez que eu o vejo, eu fico. Eu, Jurema, fui iniciada em 1973 no barco dos Sete Homolus. Eu conheci meu pai antes dele ser pai de santo, muito antes. Ele era rapaz novo, solteiro, quando eu conheci meu pai. Eu era criança ainda. Eu só comecei a frequentar depois que eu passei mal. Eu passei mal, eu caí dentro do terreiro. Pulei dentro do terreiro. Aí ele foi e conversou com a minha mãe. E o Molu não queria mais esperar. Aí eu tive que fazer santo. E estava grávida. A minha filha Mônica. Mas mesmo assim eu fiz o santo.
meu pai fez. E no meu barco tínhamos 2 grávidas. Era a Euridice. Ela estava grávida também. As meninas do meu barco, porque a gente era unidas, entendeu? A gente era tudo unidas. Tinha o barco dos 8, tinha o meu e tinha o barco dos 5. Entendeu? Então a gente se unia. Era um barco em cada quarto. Era um barco em cada quarto. Mas a gente se dava muito bem. Eu fiquei 32 anos sem dar obrigação. O que você acha? Para esperar o filho dele. Pode perguntar isso aí, ele vai te dizer. Todo mundo fez a obrigação. Eu não fiz. Eu esperei o filho dele. Entendeu? Isso é uma dívida com o Molu. Não sei te dizer nada. Mas eu acho que era uma dívida com ele, não sei. Todo mundo deu obrigação, menos eu. Eu vim dar obrigação aqui. Isso foi um falatório que você nem imagina. Meu nome é Avani Carvalho Ferreira Rosas, tenho 79 anos, fui iniciada pela Mão do Pai Tião em 22 de janeiro de 1973. Saudade, muita saudade pelo que ele foi para mim na minha vida. Na época que eu mais precisei, que eu tinha perdido meu pai carnal, e eu estava sem ninguém para me dar um conforto, ele foi meu amigo, foi meu professor, foi meu mestre, e os orixás dele, Seu Mangueira, me ajudou muito na minha vida, com as minhas filhas, né? E isso que aconteceu comigo. Então, eu fui iniciada em 22 de janeiro de 1973. Agora, ano que vem, dia 22 de janeiro de 2023, estou fazendo 50 anos de santo. A minha obrigação vai ser feita pelo filho carnal dele, Pai Júnior do Omolu. Foi um grande amigo que eu vi nascer, vi pequenininho, e hoje eu estou na casa dele com muita alegria, que ele me trata como se fosse um filho, eu trato ele como se fosse um filho meu, porque eu vi nascer. Amo demais ele, estou muito satisfeita. Minhas filhas todas pertencem à casa de Pai Júnior do Omolu, todas elas, 4 filhas que eu tenho, todas elas pertencem à casa, confirmadas, outras rasparam, requerem, outras são rodantes. Então estou aqui, ano que vem eu espero que minha festa de 50 anos seja muito bonita, que ele já prometeu que vai fazer o máximo que ele pode fazer. O meu pai Tião foi uma relação de pai e filho. Eu raspei o santo, eu saía para trabalhar do barracão, voltava para o barracão, e assim foi até o acidente dele. E eu me recolhi na minha casa quando ele faleceu, até esperar meu pai Júnior se tornar pai de santo para mim vir para a casa dele. O pai Júnior ficou no lugar do pai Tião para mim. Entendendo? Porque é ele que é meu pai de santo agora. É ele que eu confio, é ele que eu faço. O que eu tinha que confiar no Pai Tião, eu confio no Pai Júnior. Auria a todos, eu sou Virgínia Belchon, filha do Tião, tenho 49 anos de iniciada. Estou aqui para falar sobre ele alguma coisa, porque tudo é impossível. Quer passar mal? Minha mãe tinha muito medo disso. Apesar de ser baiana, tinha um medo danado de candomblé. Eu comecei a me sentir muito mal. Começava a desmaiar. Ela me levou ao médico.
Aí o médico falou que era por causa da transição de idade, tereté, passou remédio, nada aconteceu. Aí nós tínhamos um amigo que ainda está vivo, o Jorge Logan, que aí virou para ela e falou: Terezinha, leva no Tião. O Tião também era amigo da mamãe. Leva ela lá no Tião, não sei o quê. Minha mãe relutou um pouco, mas acabou aceitando que eu fosse. Bom, eu fiquei de agosto a dezembro para conseguir fazer um jogo. Porque ou eu não encontrava com ele ou ele não encontrava comigo. Até que teve um dia em dezembro, já próximo ao Natal. Eu fui e ele falou assim: não sai daí não. Quando eu voltar eu jogo para você. Mas quando ele voltou já era tarde da noite e jogou. Bom, ele saiu alguma coisa para me fazer, uma coisa qualquer que eu não me lembro, tem muito tempo que eu não me lembro detalhes. E falou: ó, não tem jeito, você tem que fazer o santo. Pessoa maravilhosa. Eu acho que eu ainda não vi uma pessoa que não dissesse isso. Pode até ter, né? Sim. Nem todo mundo agrada a todo mundo. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, de bem com a vida, sempre disposto a ajudar qualquer pessoa. Ele estava sempre com a mão estendida para ajudar em qualquer situação. Para você ver, quando a gente fez o santo, foram aqueles 3 barcos juntos. Primeiro foi o meu, depois o dos 7, e a gente fala depois o dos 5. Era tanta criança, você não tem noção da quantidade de criança que tinha dentro do terreiro. E ele tinha sempre paciência. Não é dizer que ele ficasse tomando conta, não. Você há de convir que, de repente, 10 crianças gritando na sua cabeça e você com responsabilidade de ter que fazer alguma coisa, poderia até, né, tirar ele do eixo. Nada disso acontecia. Entendeu? Ele era amigo de todos, muito amigo, muito exigente. Ele era muito exigente, muito. Mas se ele estivesse aqui, eu ia agradecer a ele. Eu ia agradecer a ele ter me iniciado. Eu ia agradecer a ele pelo axé que ele me botou, pelas pessoas que me cercam. Eu sou filho de santo do Tião Birajá, entendeu? Fiz santo em 21 de agosto de 1971. Foi quando eu me iniciei. Mas eu cheguei na casa do pai de santo porque eu fui convidado pelo Luiz de Logum, que é filho pequeno da dona Ilza, que é a rombona da nossa casa, né? Fui convidado para participar de uma festa. E eu não tinha experiência nenhuma, nada espiritual, porque nessa época a gente não tinha assim, entendimento dessas coisas. Eu fui participar dessa festa lá, né? Fui convidado, fomos, né? Todo mundo estava empolgado, a primeira vez que eu ia ver uma coisa, né, desse sentido, então a gente estava muito empolgado, mas só que tem que eu não consegui ver festa nenhuma, porque o barracão estava muito cheio, nós subimos em cima do banco, e hoje em dia eu sei que eu bolei e só acordei no outro dia quase meio-dia, entendeu? E aí começou a minha vida espiritual. Aí depois eu fui fazer um jogo com meu pai, e ele na época ele pegou e falou assim comigo assim: você é da Oxum. Eu falei: tudo bem, eu não entendo nada, eu não entendia nada. E comecei a participar da Umbanda, né? A gente ia para a Umbanda, tinha terça e sexta-feira tinha sessão de Umbanda. E eu também não me manifestava nada de Umbanda, eu era cambono de um irmão de santo meu, que era o falecido Cabral, e eu ficava como cambono dessa pessoa, entendeu? Mas assim, os momentos assim, mais legal era a sessão de Exu. Eu me amarrava na sessão de Exu. Frequentei a Umbanda e me preparando, né, para poder, né,
fazer o santo, né, raspar o santo, porque eu comecei a ter muito problema de coração, entendeu? Bolava muito e tudo. E eu, como a gente não tinha situação, né? Não tinha situação naquela época, eu não trabalhava, só estudava. O que eu tinha na época foi o que eu ganhei, um pano na cor azul. E perceberem, essa é do meu santo, que está aqui, ó, entendeu? Foi a única coisa que eu levei. Agora, meu pai de santo nunca cobrou nada de mim, nada. Nem de mim, alguns que podiam ajudavam, mas os que não, que era o meu caso, ele nunca cobrou. Nem depois que eu só tive a oportunidade, só fiz uma obrigação de 1 ano com ele, né? Que eu fiz santo em 71, 72 eu fiz a obrigação, 73, infelizmente, ele partiu. Agora eu digo uma coisa para você, eu sinto muita saudade dele, entendeu? Porque ele era pai, amigo, irmão, ele era tudo. Apesar de eu não ter, assim, grande relacionamento, assim, com ele, de sair para aqui, que nem meus irmãos de santo tinham, mas eu sempre admirei ele pela pessoa que ele era, por tudo que ele fez para mim de bom. A mão dele foi excelente na minha cabeça. Eu digo uma coisa a você, eu agradeço hoje em dia, né, ao meu sagrado e à mão do meu pai de santo, porque se eu tenho ele hoje em dia, talvez eu fosse até uma pessoa melhor ainda que eu me acho, né? E essa foi a minha vida com ele, entendeu? Eu fico muito emocionado, eu fico muito, sabe, mexido com isso tudo, porque vou ser franco a você, hoje em dia um pai de santo, não é te desmerecendo não, mas um pai de santo como ele, eu acho que hoje em dia, ele seria muito importante hoje em dia se ele tivesse vivo, entendeu? É uma coisa que eu digo para você, eu tenho uma foto dele lá em casa, entendeu? E eu sempre estou, às vezes, conversando, falando com ele, entendeu? Pedindo até uma orientação em muitas coisas do meu caminho. É difícil, eu acho muito difícil falar do que ele representou na minha vida, mas foi tudo de bom. Por isso que eu nunca saí do meu axé, eu nunca fiz nada fora do meu axé e nem pretendo fazer nada fora, nada, nada, nada. O jogo que eu fui para fora foi porque minha mulher precisou e eu não estava no axé, entendeu? Foi a vez que eu vi no corredor do nosso barracão, tinha um corredor que ele dava da sala do candomblé para a lateral, lado direito. E foi quando eu me lembro, o Omolu estava visto, né? O Omolu estava virado, né? Nessa época ele não permitiu que, né? Para a gente poder ver o Omolu, e ele estava com um cesto enorme de pipoca fazendo tipo de um descarrego nos filhos de santo. Nós passávamos por esse corredor e fazia aquele descarrego. Não me lembro se foi a todos, mas eu sei que eu também passei por esse descarrego que ele fez. E aquilo ficou muito marcante, né? E até hoje, o ilá dele eu não consigo esquecer. Do meu pai Gigueira. Não consigo. Sabe, era muito marcante. Ele era não sei, ele era um ser muito iluminado para mim. Por toda a trajetória dele, né? Por toda a vida dele, da onde ele veio, onde ele chegou e até onde ele foi, entendeu? Eu me emociono muito em falar dele. Às vezes eu não gosto de comentar, e eu até falei estava em casa, falei, caramba, o que eu vou falar do meu pai, entendeu? Mas não é o que eu vou falar, é o que o meu coração está falando. Isso é que é importante, entendeu? Eu, sinceramente, eu gosto muito de você. Você sabe, você foi uma coisa que eu acho assim, de bom na vida dele que aconteceu, porque não deixou, sabe, o nome dele morrer. É isso aí. E agora eu sinto muita pena dos nossos irmãos, né, que, né,
Alguns já abandonaram, outros já se foram, entendeu? E as pessoas não valorizam o que ele fez. Eu digo uma coisa para você, eu valorizo muito o que ele fez por mim. Sou filha de santo de Tião de Irajá, tenho 49 anos de santo feito e que na realidade quando eu não sei como eu entrei, só soube depois como me falaram, mas foi uma coisa muito interessante porque eu não era frequentadora de candomblé porque eu tinha medo. Olá, meu nome é Anderson Soares, sou babalorixá do Leste do Boibô, sou filho de Ivone de Manjá, né, que Remome hoje foi a última Iaô do Patião, do Irajá. Faço parte dessa história porque, como minha mãe disse, quando ela fez santo eu tinha 6 meses, minha mãe fez santo no dia 17 de fevereiro de 1973. Ela, agora no fevereiro próximo faz aí 50 anos, né? E eu era menino lá, convivi naquela casa, corri por aquele chão, rolei lá, tratado pelas Ebomes, as Iaôs, Ebons e Abelhas da época. Tenho muito orgulho disso. Que fiz santo em cima daquele axé, do axé Namburuquê, né? Não chama de Nambucu que seja, mas eu fiz santo em cima das palhas daquela casa. Para lá pro barracão que ela vai entrar no barco que já está preparado. Foi o último barco dele. Foi depois do barco dos 7 Omolus, né? Depois do barco dos 7 Omolus. É que no mesmo ano teve janeiro o barco de 8, depois o barco dos 7 Omolus, o Mochumari que ele fez fora, e já estava com esse barco de 4 lá dentro. Foi quando levou a senhora para lá, né, pelo rio. Justamente. Eu fiquei, me levaram para lá, mas eu fiquei, me botaram na esteira, no corredor, fiquei deitada lá, desmaiada lá. Cheia de mosca. Cheia de mosca, em cima que o pessoal passava, meu Deus, quem é essa criatura que está aí com essas moscas tudo em cima dela? E eu... Bom, dali, quando eu acordei, já estava raspada. Esse meu filho era pequenininho, tinha meses, mamava no peito. Ele deu muito trabalho, chorava muito no barracão. O pessoal, todo mundo acalentando ele, ninguém conseguia. A Miriam foi, pegava ele no colo. O que você quer? Você quer mamar? Toma o peito murcho, mama aqui. E ele gritava, 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 gritava. Por fim, teve que botar ele lá dentro. Aí meu pai fez lá uns preparos lá para ele, para poder levar ele lá para dentro, para ficar lá comigo para mamar. Chegar lá dentro, eu tirei a camiseta, a camisinha que estava suando demais, de tanto que chorou. Troquei a fralda, dei mamar, ele se reganhou na esteira, dormiu quase até o dia seguinte. E ali ele ficou vários dias. Todo dia eu trazia ele e ficava ali comigo. E assim foi. Eu passei a ter não um grande desconhecimento, porque logo eu entrei para raspar. Sem nem querer. Eu não fui com as minhas pernas, né? É mas já que me levou para dentro. É assim, muito pessoa, muito... Mano. Que ele dava vida pelo santo. E ele tratava muito bem os Iaô, os filhos santos dele, entendeu? Ele era uma pessoa de família e uma pessoa que para ele o que valia era o orixá. O que você gostaria de dizer aí? Eu gostaria de dizer que eu queria muito ter mais tempo com ele. Porque coisa... muita coisa não teria passado na minha vida. Isso que eu ia falar, mas sempre disse isso no longo da vida, né? Muita Cada coisa passava, se meu pai não tivesse aqui, eu não teria passado. Sim, muita coisa, ela falava, ao longo da vida, né? Ah, se meu pai eu sofri muito na minha vida com falsidade. E eu tenho certeza. Eu sempre falou isso.
Se meu pai fosse vivo, não teria deixado eu passar o que eu passei. Deixava mais nervosa, mais doente. Eu queria que ele estivesse aqui agora. E eu peço a obra ao Lu. Aonde ele estiver, que ele olhe por mim. Não, ele sempre olhou, né? Se meu pai fosse vivo, porque o pai tinha era aquele que ele entrava na casa da filha de santa, ele tivesse passando uma necessidade de ele fazer uma compra, ele fazia a macumba, mas ele também fazia a compra, ele ia na escola do outro filho de santo, ele ia lá dar uma surra na outra que estava espancando o filho de santo, ele dava aquela manutenção. Ele ia lá bater de frente com aquele marido que batia na mulher, na filha de santo dele, ele fazia aquela coisa meio de que psicólogo, meio de psiquiatra, meio de terapeuta, e com muito pulso, né? Então cresci sempre minha mãe dizendo assim, ah, meu pai estivesse aqui, se meu pai estivesse aqui. E me lembro assim, nitidamente, às vezes, das coisas, apesar de ser criança, eu lembro de uma passagem que eu estava na cozinha, que a cozinha de Ladrilagem, ela tinha aquela bancada de cimento, né, a volta na cozinha, a volta na cozinha, e tinha a pia, assim, tinha um janelão que dava pro rio, que o pessoal lavava a louça, jogava as coisas assim pro rio de banheira. Eu tenho essa lembrança como se fosse ontem. Então tinha aquela... tudo pela janela. Exatamente. Aí eu lembro que eu estava sentado na bancada, então assim, tinha aquela bancada assim, aí tinha a porta. Eu estava sentado em cima da bancada comendo uma pipoca. E no meio do quintal, aquele quintal grande nos fundos, que da distância do barracão pro quarto de Omulu, tinha a casa Seu Mangueira, o galinho onde ficava, aquele negócio de viveiro onde ficava a cobra. E no meio do quintal tinha um quadrado grande, que eles faziam macumbaria, que era Seu Mangueira, os Exu faziam macumbaria naquele buraco lá. Eu sentado naquela cozinha, naquela bancada de... Vendo eles de lá, uns Exu lá fazendo aquela macumba lá, comendo aquela pipoca. Assim como eu lembro no quarto de almoço tinha umas cortinas bege, assim, de volta, de um tecido bem fino. Eu lembro que eu entrando de lá, o pessoal me tirando de lá para não mexer nas coisas. Mas eu tenho essa lembrança, apesar de ser muito pequeno, eu tenho essa lembrança como se fosse eu tivesse sentado aqui nesse lugar. Sabe, que a memória não apaga. Não apaga. Como no corredor, essas imagens que tem essa escultura de totem, no corredor que ia por Rondeira, assim, tinha umas pinturas assim na parede. Olha o barracão, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho essa lembrança e eu acho muito importante esse trabalho, essa questão de perpetuar a memória, a história, porque muitos, temos aqui esses jovens que já não conheceram com certeza, mas a tendência é o Júnior vai embora, a minha mãe, a gente vai indo embora, vai morrendo, então as pessoas ficam com menos e menos informação, né? Então, isso aí, essa memória que perpetua, a história que é contada por pessoas que viveram essa época, pelo que ele fazia, eu tenho lá guardado na minha casa as roupas da Santa da minha mãe, que foi costurar, apesar de cima da hora, ele mesmo trepou na máquina, ele que costurou, uma saia verde, a saia do nome que era rosa, um tecido muito bonito. E a agulha quebrava, e corre na rua para comprar agulha, fazer a saia que estava uma tristeza, de lamê, que a costura era grossa, na dobra, de lamê verde era grossa. E quebrava a agulha, e correndo, teu pai que ia lá fora correndo comprar agulha. E foi tava chegando a hora da saída e a roupa não estava pronta. Não estava pronta. Então, assim, eu tenho um orgulho também de que quando eu fui fazer o santo, desde criança eu já sabia o santo que eu era, por conta de estar lá com a minha mãe, enquanto ela estava fazendo santo, mamando no peito. Ele foi a primeira pessoa, a primeira obrigação que eu fiz foi ele que fez para eu estar com a minha mãe, lá porque eu não podia. E no jogo dos 3 dias eu disse que minha mãe era de Amajacubaru e eu era do mesmo Xangô que ela. Então eu já sabia disso. Apesar de algum pessoa na época falou que seria Babalorixá, isso não era muito comentado para a época, né? Mas eu já sabia que quem eu era. Não foi o Regina que disse que eu era desse santo, não foi o Babetinho que disse isso, foi ele que disse, né? E a gente tinha que a gente ia continuar essa história, esse legado de alguma forma. Olha, de um modo geral, porque ele influenciou, porque ele foi um marco, assim, o início de tudo. Porque se eu nasci e me criei dentro do Bobati, quando eu falo, apesar de ter uma pessoa que disse que eu tinha feição de Angola, né? Eu nasci e me criei porque minha mãe era, depois ele morreu, quando o pai Betinho assumiu, meu pai fez o santo com ele, então eu cresci dentro dessa mesma
Naquela época, a mãe Regina, quando falava, vem mãe Regina, todo mundo se escondia, não ficava uma viva alma no quintal, nem respiravam, né? E ele influenciou porque, assim, foi em muitos momentos, não era só candomblé, só era o orixá que lembrava. Como eu disse, a minha mãe era que ela passava uma situação, a gente passou, dividia os filhos porque ela não tinha conseguia criar. Meu pai foi embora, então não dava aquela assistência. Então uma vez botou no colégio interno, depois outro no colégio interno, depois albergue, a gente morava na rua. Um lugar que a gente só podia entrar 10 horas da noite para dormir e sair 6 horas da manhã, né? Então ficava na rua igual cachorro, comendo quando não achava, pedindo as coisas, e depois num período pelas casas dos outros. Então era momentos onde minha mãe falava assim, tinha ele como pai biológico, se meu pai estivesse aqui, ele tinha resolvido o meu problema. Ele me ajudava a resolver, me ajudaria a organizar minha família, me ajudava a criar meus filhos. Você acha que eu ia dormir na rua com o filho? Não ia. Ia dormir lá, ficar lá. E seria aquela pessoa que dava aquela direção, né? Então a gente foi muito. Tinha muito. Todos os meus irmãos tinham esse negócio. O pai te ama, que era o avô da família, era o pai de todo mundo. E então você era aquela pessoa que você tinha de espelho. Então foi uma pessoa que influenciou como ele era aquela pessoa pra frente pro tempo dele. Assim como o São João da Gamela, aquela pessoa que ele botava pra quebrar, ele botava a cara, ele fazia. Ele levava a questão cultural, então ele abria onde pra época tudo muito fechado, onde se falava de Exu era diabo, ele tinha lá o Exu que ele raspou, sabe? Ele tinha um outro entendimento, ele era uma pessoa que não se intimidava diante de outras pessoas, ele não era uma pessoa que se intimidava, se sentia fraco diante de uma situação, não. Então assim, é uma inspiração, né? Foi aquela pessoa que deu muito certo, que se não acontece, porque para a mortalidade dele, se ele for uma pessoa que tivesse vivido ali dentro do candomblé há 50 anos, nossa, tinha feito uma revolução terrível. Ele tinha feito, porque hoje, como a gente vê, todas as pessoas do tempo Pai Tinha Filho de Santo falam como se fosse ontem. Eles choram de amor, de tristeza e de com uma dor como se fosse, ela não passa. Eu às vezes vou no memorial e ninguém sabe. Mas eu chamo ele de meu garoto. Falo, meu garoto. E aí falo o que preciso falar e converso. Ou mesmo lá dentro do quarto de Egum. Ele morreu aos 36 anos de idade. E hoje eu estou com 50. Ou seja, sou mais velho do que ele. De idade, né? Ele hoje estaria com 85 anos. Mas morreu muito jovem. E eu fico até impressionado como ele fez tanta coisa em tão pouco tempo de vida. Como ele raspou tantas pessoas, como ele viajou tantas vezes, como ele esteve em tantos candomblés em tão pouco tempo de vida. Como ele marcou tanto a história e o coração dessas pessoas em tão pouco tempo de vida. Eu fico até impressionado. É uma coisa que é impressionante. Mas o mais impressionante é como ele foi determinante na vida de tantas pessoas. Muitas pessoas seguiram os seus caminhos, alcançaram objetivos, tendo como base Chão do Irajá. Não só eu. Eu porque queria e tinha que continuar um legado. Mas outros usaram a força desse Egum e dos seus guias e do seu orixá como base para continuar suas vidas. E isso é muito importante. Eu sou de Omolu com Oxum, assim como ele era de Omolu com Oxum. A palavra de Omolu foi uma só,
Aconteceram muitas coisas, me roubaram. Roubaram tudo que era meu. Roubaram meus móveis, roubaram minhas fotografias, roubaram o lago de Bá que eu tinha no berço. Roubaram tudo. Roubaram o terreiro do meu pai. Só não conseguiram roubar uma coisa. A palavra de Pai Omulu. A palavra de Pai Omulu, ninguém conseguiu roubar. A vida deu volta. Tentaram derrubar tudo isso. E não conseguiram. Porque eu fui lá, fiz santo. Escutei milhões de coisas, de pessoas. Mas eu sempre me mantive junto à minha mãe de santo. Minha mãe de santo me ensinou o candomblé. E eu entendi que eu precisava fazer parecido, mas diferente. Eu era o Júnior de Omolu. Então eu vivi dentro da minha casa de santo. Eu nunca frequentei outros terreiros, outras casas. E aprendendo. Minha mãe inaugurou minha casa, deu comida ao meu santo aqui dentro desse axé, plantou meu axé, fez tudo. E por fim, assentamos o egum do meu pai aqui dentro da casa, por determinação dele. E aí é que ele se tornou mais vivo aqui dentro mesmo. Dentro do Ilê Axé Oxum Jocomim. E juntos, nós fomos trilhar o que nós não trilhamos com ele em vida. Eu sou Adriana de Oxum, sou a rombona do Pai Júnior de Omolu. Fui iniciada no axé de minha avó Regina de Bambochê, no dia 19 de outubro de 1999. Minha Iaquequerê é mãe Lina de Oxumaré. Meu cargo, dado por vó Regina, aqui dentro, no Ilê Axé Oxum Jocomim, é Ialaxé. Conheço meu pai Júnior desde criança. E sempre estive ao lado dele. E sempre vou estar. Sou Equede Neném de Nanã. Primeira Equede confirmada no Ilê Axé Oxum Jocomim. Fui confirmada no dia 20 de janeiro de 2003. Sou cambona do Exu Sete Encruzilhada e Mulher de Vermelho. E estou ao lado do meu pai Júnior, porque deve é até hoje. Sou Bruno de Ançã, Otom Alberto, Ilê Axé Oxum Jocomim. Primeiro grande Pai Omolu. Fui suspenso dentro da casa da minha avó Regina Bambochê. Fui confirmado no ano de 2002, no dia 2 de junho de 2002. Sou um dos homens de preto do Exu Sete Encruzilhada. E estou ao lado do meu pai Júnior desde quando eu nasci. Cresci dentro do terreiro. Pra gente, pra mim, pelo menos, é muito à vontade falar sobre isso, que eu vivi como sempre, ele sempre foi pra mim o vô-tião. A gente nunca tratou ele como um estranho, apesar de eu nunca ter conhecido. Ele faleceu, eu nem era nascido, então a gente veio com essa história que nosso pai passou de sofrimento, de coisas ruins que aconteceu com ele, que já foi falado várias vezes. E pra gente, esse egum, né, que a gente trata aqui, ele é muito presente. Ele trata a gente como se fosse sangue dele mesmo também, assim como é o nosso pai. E principalmente eu que participo dos cultos da egum, eu vejo lá que a força que ele tem aqui, a influência que ele tem dentro do terreiro, todas as pessoas que foram raspadas aqui, confirmadas, até hoje foi pela ciência dele. Ele foi assentado aqui por pessoas vindo da nossa avó Regina, como determinação de egum, através do jogo. E a partir daí, tudo que acontece aqui é a consciência dele. Ele sabe cada um que entra aqui, que sai. E no início, como eu era muito novo, não entendia muito como a gente tem uma ordem de um espírito que a gente nunca viu.
E aí a gente foi acostumando com aquilo, a gente é super acostumado com aquilo. E isso é muito comum já para mim, e eu passo para quem está chegando agora, que ele é o avô Tião. Ele está aqui independente de ser físico. A presença dele aqui é muito forte, de acolher não só o nosso pai, por ter essa presença maciça na vida dele, como meu pai Omolu é, como seu Sete Encruzilhada é, ele também é, tem muita firmeza nisso, tanto que às vezes tem recados dos outros guias do nosso pai que é para agradar ele, através de várias situações, vários caminhos diferentes, até caminho de Ifá, que coisas que são determinadas para ele para lá e a gente já sabe aqui, de tanta força que esse Egum tem aqui dentro. E que o que me deixa mais vangloriado de participar, de ter vivido isso, viver isso, na verdade, é que isso veio se construindo. A gente viu o sofrimento do nosso pai, de tudo que ele passou, das dificuldades. A Ked Neném tá tem mais convivência há mais tempo do que eu, que é mais velha do que eu, viveu isso muito mais do que eu, que tinha coisas que eu era muito novo. Então ele mesmo deixava nem eu participar. Falava assim, não, agora até aqui você pode. Para cá vai ela, que é mais velha. E aí ele tinha que enfrentar várias coisas. E aí passou, venceu. Hoje em dia o nosso axé é o que é, com esse legado vindo lá da nossa casa do vô do Tião do Irajá. Hoje a gente cresceu e tudo aqui é ligado a ele, para a gente poder evidenciar o nome dele mais do que já é. Quando eu comecei lá na Nabuco de Freitas. Era uma casa pequena, não era nem aqui, não tinha vindo para cá. Eu fui numa sessão, o Sete me pegou para ser cambona dele. Eu realmente não sabia nada, eu era meio leiga, eu não sabia de nada. Me escolheu como cambona dele, comecei a cambonar ele, me escolheu como cambona, fui cambonando ele, fui aprendendo, fui vendo. E nisso era seu Sete Encruzilhada, de vez em quando vinha da passagem para Exu Mangueira, e eu fui vivendo, fui aprendendo muitas coisas, que eu também não sabia nada. Estou até hoje com o seu Sete Encruzilhada, viemos para cá para o Ilhéu Xunjocominho, no Pai de Santo, tem o guia dele. Foi muito difícil, porque no momento que nós chegamos aqui, a coisa era bem precária mesmo, muito, muito precária mesmo. Não tinha muro, no barracão não tinha piso, não tinha nada, promessa pelo Pai Júnior, né? 7 anos, então foi muito difícil mesmo, da gente chegar aqui, tudo, foi muito difícil. Fomos construindo, fomos chegando aos poucos, Pai Omolu, aí estamos até hoje com o Pai Júnior, construímos isso tudo aqui, o Pai Júnior construindo, pela força dos guias, do Egum também, que também é um Egum também muito presente, é um Egum vivo aqui dentro, tudo ele está presente, tudo. Onde ele está presente, qualquer coisa que você faz está presente, anda aqui na casa direto, todo mundo vê, está presente, é um Egum vivo, vem para poder também falar as coisas do Pai de Santo, um sonho, recado, através do seu Sete Encruzilhada, que traz também recado sobre ele, né, do Egum, e estamos aqui até hoje. Estou aqui, vou ficar aqui até quando eu morrer, quando não der mais eu vou ficar aqui, não adianta. E é isso aí, vamos construindo e vamos chegando até lá. É gratificante fazer parte disso tudo, ser o Gã dessa casa. Aqui tem a influência dos guias dele, que o nosso pai também tem. E aí algumas pessoas que são que eram filhas de santo dele, são filhas de santo do vô Tião, veem e ficam muito impressionados com o nosso pai Omolu, com o pai José, às vezes com algumas semelhanças que eles dizem que o seu Sete Encruzilhada tem da forma que Exu Mangueira trabalhava. Então, para a gente é muito gratificante participar de uma casa de santo que tem uma raiz, que tem uma cultura, que vem de um legado, que não começou do nada e se explodiu. Não, a nossa raiz vem muito lá de baixo, de uma história muito grande, muito rica. Uma coisa que eu percebo é que o Egum do meu vô Tião, ele dá caminho para os filhos dele chegarem até o Ilhéu Xunjocominho. Porque eu vejo os filhos chegarem aqui e falar dele, falar da maneira que meu vô era, da maneira de pai Omolu, fala do meu pai, fala do Exu Mangueira, fala do seu Sete,
que eles são muito parecidos, que meu pai Júnior de Omolu faz as coisas muito parecidas com o meu vô Tião. Então eu tenho dentro de mim essa sensação, é o meu vô Tião, é o Egum dele que traz os filhos dele para cá. Pequena, eu sempre ouvi falar do meu vô Tião. Não conhecia, eu não era iniciada, eu só conhecia meu pai Júnior, a mãe dele, a avó dele. E desde lá de trás, muito pequeno, eu já ouvia falar dele. Ele sempre presente na vida do meu pai, sempre se fez presente. Ia na casa do meu pai, dava as ordens para a mãe dele. E aqui dentro, ele continua presente na vida do meu pai, como o Tombeia Ked falou, ele sempre está presente em tudo. Quando eu levo os Iaôs para tomar banho, ele está sempre presente. Nas obrigações, ele sempre aparece, ele sempre está junto da gente, mandando recado, mandando fazer as coisas. E meu pai venceu, a palavra que eu tenho que meu pai lutou muito, venceu muito, e o Egum do vô Tião sempre ajudando. Certeza que eu sou filho de Omolu, porque ele é meu respirar é Omolu, eu sou fissurado nesse santo. E essa ligação que eu tenho com o meu pai Júnior, porque ele é meu referencial de pai. Quem me conhece já sabe disso há muito tempo, que desde novinho eu queria botar tênis, comer igual a ele, isso é normal. Mas essa referência carnal passou para espiritual. Então, o prazer que eu tenho de ser... Eu não me vejo em outra função aqui, a não ser fazer o que eu faço para ele. Eu não tenho intenção de um dia ser o pai Júnior, de querer nada. A minha função é servir a ele, servir ao orixá dele, e servir a Egum, a Exu, a todos esses santos. Tentei, mas não consegui. Difícil. Foi difícil, mas vencemos. E meu pai venceu também, e nós que estamos desde o começo com ele, agora estamos aqui, vamos continuar nessa luta. Mas foi uma pessoa assim que eu não esqueço nunca, sabe? A proteção que ele tinha e a palavra... Estaria sempre com ele. Porque ele me passa muitas e muitas informações. Eu estava começando a minha vida, né? Porque ele tinha tomado o lugar dele vivo, né? E foi para aparecer pra gente e tal. O Tião do Irajá. Ele se apaixonou por mim, eu por ele.